Bem, pessoal, mais uma aula. Eu estava até vendo aqui no documento do ICE que tem falando sobre o ócio criativo, que é um livro de Domenico De Masi, que, por sinal, eu tenho esse livro, é muito bom. E tem entrevista aqui que ele concedeu a Mário Persona, no caso, né? Deixa eu ver. Sim, tem uma entrevista aqui com o Domenico De Masi e está aqui no mariopersona.com.br e aí está falando sobre a entrevista que ele deu, né, que ele fez sociólogo italiano bacana, né, que ele fala sobre que o homem que trabalha perde um tempo precioso, ele fala muito bem sobre isso. E vou disponibilizar para vocês poderem darem uma lida, né? Nesse momento aqui que a gente vai poder trabalhar, a gente vai trabalhar agora com... Cadê Jesus? A questão que estudar não é igual um jogo, né? Não é igual um jogo de xadrez, não é igual um jogo de futebol, né? Mas estudar exige de nós, né, de cada um de nós, algumas técnicas, né? E como são essas técnicas de estudo que a gente vai ter, né? Vocês viram que eu li um texto na aula passada muito rápido e não deu para entender nada. Quando eu li com calma, eu consegui e cheguei a fazer este resumozinho básico. Isso são uma folha frente e verso, né? Um resumo mais, não seria um resumo estendido, né? Um resumo mais folha a folha, praticamente um fichamento, né? Então, primeira coisa que eu tenho que entender é o seguinte, que não adianta ler, né? O maior índice de deficiência dos alunos hoje não é ler, é compreender aquilo que está lendo. Ou seja, é você ler e entender. Às vezes, vocês vão resolver problema de matemática, mas o problema não está em saber matemática. O problema está, sabe o quê? Em você entender o que o problema quer. Principalmente física. Matemática nem tanto, me lembrei agora. Física, porque física tem as fórmulas, e se você entender o que o problema quer, é só pegar a informação e aplicar nas fórmulas e pronto. Claro, tem algumas outras nuances, tem cálculo e assim vai, mas a base é você entender e aplicar nas fórmulas. E muita gente acaba não trabalhando de forma correta porque lê nas carreiras e não consegue fazer isso, ó, compreender o texto. Tanto que essa última parte aqui do texto que eu escrevi, se vocês que acompanhou o vídeo passado, viu que praticamente eu já estava presumindo que o livro ia falar, mas eu não fiz nada, eu apenas separei por tópicos e comecei a tentar compreender aquilo que o livro falava, né? Outra questão é a retenção, é você absorver o que você entendeu. Então, passei para o papel, eu vou agora tentar reter. Claro, se eu fiz uma leitura bacana, se eu fiz um estudo aprofundado, se eu marquei, demarquei, apontei informações, eu já retive alguma coisa. Se eu pegar este tópico e começar a ler e reler, sem me cansar, sem estar estressado, com calma, tranquilidade, e for assimilando o assunto, aí eu vou ter a retenção, né? Outra questão que ele fala é as anotações, né? Eu posso, a partir disso aqui, ainda fazer anotações, né? Fazer, a partir desse resumo, posso ainda fazer um mapa mental, né? Colorido, bonito e tal. É bem interessante, né? Sublinhar as partes interessantes, principalmente de livros, né? Você não vai riscar o livro, claro, né? Mas você pode, por exemplo, tirar uma xerox ou usar um grafite para apagar e sublinhar as partes interessantes que você, ao decorrer do seu estudo, viu que é bem provável que caia na prova, que o professor frisou, ou que no guia de aprendizagem tem frisando sobre aquela informação. Então, algumas formas, algumas técnicas de você trabalhar, né, as informações, você pode trabalhar na forma sintética, como eu falei aqui sobre marketing, né, e aí eu botei aqui, ó, depois da guerra, né? E botei as ideias secundárias aqui, fui marcando, ó. Deixa eu aproximar aqui. Minha letra tá horrível aqui, porque eu fiz rápido, e eu escrevo rápido também. Por isso que eu odeio escrever, eu prefiro escrever no computador, né? Só que quem entende, ó, fabricação de bens de consumo, produção atrelada à capacidade produtiva, é, fator determinante nas vendas. Quem é o consumidor vai ter esse fator determinante nas vendas sobre a produção. Qual é a consequência? O consumidor passa a determinar a produção. Nessa época surge o marketing, ou seja, o consumidor
ele é porque está invertido para mim, ele é o usuário final da produção, é isso que ele está dizendo aqui, e aqui é a interferência na demanda da indústria. É o que eu escrevi aqui, a interferência na demanda da indústria, ou seja, a indústria vai trabalhar em prol do que o consumidor quer, né? E aí quem estudar mais um pouquinho vai ver que o marketing 3.0 não vai trabalhar somente com isso, vai trabalhar com a emoção do consumidor, né? Felipe Clota, se não me engano, ele trabalha falando sobre isso, para quem vai estudar administração, tá? Então, ter esse esquema, fazer um esquemazinho de tudo que você faz, é uma técnica interessante de você reter essa informação. E como que eu vou fazer isso, Matheus? Você faz a leitura com compreensão, com calma, né? E marca as informações que você quer. Neste caso, eu não marquei, eu transpus para cá, né? Procurei palavras e conceitos chaves como depois da guerra, fabricação de bens de consumo, né? Os conceitos chaves e joguei aqui e ordenei de forma vertical as informações que eu queria. Por isso que eu estou retomando a toda hora essas informações. Fazer um resumo, né? Um resumo, você pode fazer um resumo indicativo, né? Que são os pontos principais do texto. Você pode escrever o texto aborda sobre isso, isso. Um resumo informativo, né? Que você possa dizer quais são as finalidades. O livro trata do marketing, do design gráfico e tal, e aprofunda mais ainda. Ou um resumo crítico, dando sua interpretação sobre o trabalho, sobre o documento, sobre o livro, né? Lembrando que resumo sempre tem que ser breve, conciso, tem que ser pessoal, feito por você, né? Com sua visão, seu modo de ver, até porque quem vai estudar é você, né? E ser estruturado, ter início, meio e fim, tá? Para você poder entender as informações. Né? A questão da busca por informações, como já disse, não é somente. Eu li naquele livro sobre os 4 P's do marketing, mas só são o quê? Umas 3, 4 páginas. Então, o que são os 4 P's do marketing? Você pode buscar na internet os 4 P's do marketing, descobrir mais informações, aprofundar o seu conhecimento e não ficar naquele conhecimento superficial. Sempre aprofundar é bom porque é um ganho a mais. Ah, Matheus, mas eu já sei os 4 P do marketing, né? E se o professor pedir para você falar sobre os 4 P's do marketing de uma forma mais analítica, você analisando, você interpretando, então, ou seja, você sabe o que é os 4 P do marketing, mas não sabe entrelaçar uma informação com outra. Então, quanto mais leitura você tiver, quanto mais informação audível ou visual que você gosta de YouTube, né, busque saber no YouTube Live Edu ou aulas online, enfim, o que vocês gostem, né, o que vocês aprendam mais rápido. Quanto mais informação vocês retiverem, melhor, é só sucesso, tá certo? Então, tem que ter cuidado com isso aí, com essas informações que vocês vão pegar. Então, assim, o que é que vocês podem fazer? Vocês podem, primeira coisa, para vocês terem mais informações, né, retidas, vocês podem trabalhar com questionamentos, né? O que é que essa matéria quer me explicar? O que é esse assunto quer me explicar? O que ele quer dizer? O que ele quer me trazer? Qual o objetivo dele? Né? Qual o objetivo do verbo ser e do verbo estar? Tem diferença do verbo ser e do verbo estar? E aí você vai respondendo essas perguntas. Isso ajuda muito. Você fazer um cronograma de tempo para cada informação, por mais que seja o mesmo estudo, mas você fala assim, não, vou estudar primeiro o verbo ser, depois vou estudar o verbo estar. Ah, mas hoje eu marquei estudar o verbo ser e o verbo estar. Sim, mas você não vai estudar os dois ao mesmo tempo. Primeiro vai entender um, depois vai entender o outro, tá? Você tem uma forma de você aprender reter muita informação, né? Entender o sentido de cada um, né? O verbo ser, pertencimento, eu sou brasileiro. O verbo estar, eu estou doente. Eu não falo eu sou doente, porque se eu fosse eu sou doente, eu tinha doença a vida toda. Mas eu estou porque tem um princípio e com certeza vai ter um fim, né? Então tem que ter cuidado com essa questão do verbo ser e do verbo estar. Por que você está falando isso, Matheus? Né? Porque muita gente acaba de estudar e não pega o sentido da coisa, fica sem entender os porquês da coisa. Então, teve dúvida,
ó, canetinha, anota o porquê e pergunta pro professor. Professor, o porquê de eu estar usando essa fórmula e não tal fórmula? Professor, por que fazer essa conta de matemática dessa forma e não dessa forma? Se o resultado dá o mesmo, tá? É sempre bom, porque o resultado pode dar o mesmo por uma sorte, né? E você, quando fizer de outra forma, né? Ou fizer da mesma forma em outro problema, né? O resultado é totalmente diferente. Então, tem que ter muito cuidado com isso, né? Explicar o conteúdo para você mesmo, você acaba de estudar e você começa a explicar. Olha, eu entendi que o conteúdo é isso, isso. Você começa na sua cabeça. Não, depois da guerra, não vou olhar, viu? Vou deixar até aqui virado para vocês aqui, ó. Vou até dobrar aqui na sua frente, ó. Tá dobrado, não tô vendo nada. Né? Depois da guerra, a gente teve a questão da produção industrial, né? A produção industrial pegou as fábricas que fabricavam arsenais, né? Começou a fazer bens de consumo para as pessoas, né? Que tem no livro, só que eu não botei aqui que eu resumi. E aí, com essa questão dos bens de consumo, a fabricação dos bens de consumo foi voltado pela capacidade das fábricas. Depois o consumidor começa a ter as necessidades de consumir, né? E as fábricas elas começam a trabalhar, né, em prol do consumidor, em prol dos bens de consumo. É onde surge o marketing, né, onde o consumidor ele vira a chave central da questão das vendas, né, e da questão da produção industrial. Pronto, resumiu o que é aqui. Tadã! Simples, tá? E esse livro tem um tempão que eu não leio. A última vez que eu li foi em 2007, tá lá marcado, 2007. Né? Fazer o estudo intercalado, né, de diferentes conteúdos, fazer a interdisciplinariedade é interessante, é. Estou estudando sobre o Renascimento em História, aí eu pego em Artes também e eu vou tentar entender o paralelo dos dois. Pode dar uma dificuldade no começo? Pode, mas você vai ver que tem muita informação, uma que ajuda a outra, tá certo? Os conteúdos nunca estão sozinhos, né? Se você tem um domínio muito bem de matemática, né, e você interpreta muito bem em português, você vai pegar física, vai matar, ó, tranquilo, tá? Porque você vai saber interpretar os textos com calma e já tem um domínio em matemática, é só aplicar as fórmulas, tá certo? Resumo que eu já falei para você, grifar texto que eu já falei para você, associar de memória, agora sim, né? Associar imagens, textos, reler o texto quando tiver com dúvida. Mas para mim, professor Matheus Vieira Menezes, eu não vou mentir para você que para mim a melhor ferramenta de você aprender é você, como que eu posso dizer, é você ensinar. Se você tiver um grupo de colegas que você possa trocar informação, possa ensinar uns aos outros, é a melhor forma de você reter o conhecimento, tá? Vou ficando nessa aula, que a aula vai ser, se não me engano, número 7, número 8, deixa eu ver aqui no meu sistema, né? Vai ser a aula número 9, né? Que é a penúltima aula, né, dos 25% da carga horária. Deixa eu abrir isso aqui para dar uma luz aqui. Dos 25% da carga horária. Na próxima aula, eu vou lançar o desafio para vocês e fecho os 25% obrigatórios da carga horária de vocês online. Os próximos 25%, porque agora a gente pode ter 50% de carga horária, né, que de estudo orientado, eu vou trazer algumas ferramentas para a gente poder trabalhar de forma mais prática e não tão teórica, não tão conversa como a gente está trabalhando agora, tá? Então essa é a aula número 9, daqui a pouco eu vou gravar a aula número 10, tá? Depois eu vou editar isso com certeza amanhã com muita calma, né? E postar para vocês já com os formulários para vocês preencherem e acompanharem. Lembre, os formulários não têm nota, não tem validação nenhuma, é só para acompanhar vocês. Quem fizer os questionários vai estar se predispondo a garantir um conhecimento melhor. O que é que eu vou fazer? Nas próximas 10 aulas, né? Nas próximas 10 aulas, além da próxima aula que eu vou gravar, vai ter mais 10 aulas para completar os 50%, eu vou trabalhar algumas habilidades de coaching, de treinamento com vocês. Só que isso, é claro, eu vou trabalhar com, eita, de socorro, voltou, com videoaulas com vocês e trazer agora sim ferramentas em vídeo para vocês poderem trabalhar e entender os materiais que eu vou trazer, tá? Entender as informações que eu vou manejar para vocês, tá? Então, até a próxima aula, que vai ser o desfecho sobre todo esse módulo que a gente estudou, que na verdade esse módulo é o caderno do ICE,
que eu vou disponibilizar para vocês. Eita Jesus, quase que vai embora. Eu vou disponibilizar o caderno do ICE para vocês. Não vou disponibilizar não. Tá? Eu resumi o caderno do ICE para vocês. E pronto, eu resumi o caderno de estudo orientado para vocês. Acho que pode disponibilizar. Eu resumi o caderno de estudo orientado para vocês, né, nessas videoaulas. Praticamente eu dividi o caderno em várias aulas. São 4 aulas, dividi em 10 aulas, em 9 aulas, quer dizer. E próxima aula eu vou fazer um resumão do que a gente pode ter. E vai ser uma opinião muito pessoal que eu vou trazer para vocês. E vocês vão ter que participar através do formulário, tá? Penúltima aula dos 25%. Beijo no coração. A gente se vê na aula número 10.